Fala meu povo, minha pova, fala todo mundo como estão? Estamos com mais uma edição do La Copa no ar. Sim, La Copa no ar está no ar novamente. Vamos diagnosticar aí a performance dos times nas duas últimas rodadas da fase de grupos da Libertadores. Vamos ver. Dá pra fazer uma apostinha já, né, Vini? Quem que vai passar, quem que não vai passar, né? Fala, Fê, fala galera. Realmente agora já tá bem encaminhado aí, dá para fazer um prognóstico, quem que tem chance de passar, quem que vai ficar pelo caminho e vamos aí repercutir como que estão a situação dos nossos clubes brasileiros na, na maior competição continental da América É, do Sul aí. exatamente. E antes de começarmos mais uma edição, aqueles recadinhos rápidos. Você pode acompanhar aqui o News FC pelo uma rede de podcasts, Spotify, enfim, Google Podcasts e tudo mais. Também pode acompanhar pelo YouTube, tem o nosso site newsfc.com.br com lançamento de camisetas não só do Brasil e não só da Inglaterra, mas de diversos países e seleções, clubes menores, enfim. Os nossos pré-jogos aí feitos pelo Vini para você estar bem informado sobre o rival que o seu time vai enfrentar, quem que vai apitar, como que tá, onde você vai poder assistir também o jogo. Estamos no Twitter e Instagram também, principalmente no Instagram, segue a gente lá, tem bastante fotos históricas, fotos diferentes que você vai gostar de acompanhar. E se você já conhece nosso trabalho, já gosta da gente, nós agora criamos também o Apoia-se. Apoia-se é uma plataforma que você pode apoiar diversos projetos e a gente criou um projeto do News FC lá. Você pode acessar o nosso projeto através do apoia.c/newsfc e a gente colocou algumas metas lá, alguns objetivos, porque hoje o News FC é basicamente feito por mim e pelo Vini. Eu fui aí o que iniciei o projeto e o Vini chegou para contribuir com a gente aí, ter remuneração e hoje a gente não se banca, então a gente tem que tirar dinheiro do próprio bolso para construir tanto podcast e todas as outras coisas. Porque a gente não quer que você acesse, tanto escute nosso podcast ou acesse o site e tenha diversas propagandas que atrapalhem a sua navegação e prejudique a sua leitura. E também a gente quer criar vários outros prêmios, trazer outras recompensas também para você que vai iniciar o nosso apoio. Se futuramente a gente quer ter coisas novas e interessantes também para você. Certo, minha gente? Então vamos lá, né? A gente tem que começar aí pelo grupo A, que é o nosso querido Flamengo, e que vale destacar, já passou, mas vale relembrar aí o que o Flamengo tomou de 5-0, independente do Vale, né? Tem a questão da altitude e tudo mais, mas o time na partida não foi muito bem, né, Vini? Foi realmente um susto e um baque ali pro torcedor flamenguista, né? Até porque o time vinha apresentando uma melhora, né? Sofreu um pouco ali quando o Domenech assumiu, né? Nos primeiros jogos no Brasileirão, teve aquela derrota contra o Atlético Goianiense, mas aí a partir do jogo contra o Bahia lá em Salvador, parece que o time ganhou um pouquinho mais de confiança e tava jogando bem, né? Mas aí tomou esse susto na Libertadores, mas já se redimiu, ganhou, né? Na última terça-feira do Barcelona de Guayaquil. E vai ter agora, na próxima quarta, uma revanche, né? Agora dentro de casa, do Maracanã, sem a questão da altitude, né? Claro que vai ter, né? Não vai estar com o time completo por conta dessa polêmica, desses casos aí do Covid, né? Do Flamengo vai ter alguns jogadores de fora, mas quem sabe o Flamengo consegue aí se vingar aí dessa goleada sofrida lá no Equador. Exato. E fazendo um parênteses, o Flamengo venceu o Barcelona de Guayaquil, que não ganhou nenhuma partida na Libertadores, né? Perdeu todos os jogos da fase de grupos, e no campeonato equatoriano está aí na quarta colocação. Apesar do time não estar indo bem na Libertadores, tá relativamente bem ali no campeonato nacional. Provavelmente
Independente do Vale e Flamengo, acho que passam. Tem o Júnior Barranquilla ali também na qual, na terceira posição. Lembrando que o Independente do Vale e Flamengo tem 9 pontos e o Júnior Barranquilla tem 6. E um pouquinho de drama é que o saldo de gols, o saldo de gols tanto do Flamengo e do Júnior Barranquilla é o mesmo, né? É 0. Então dá um pouquinho mais de drama, apesar do Flamengo ter uma vitória a mais também. E os dois se enfrentam na última rodada. Então acho que o Flamengo é extremamente importante vencer essa partida contra o Independente Del Valle e deixar que o Independente Del Valle lute contra o Barcelona de Guayaquil pela segunda vaga. O Flamengo vencendo esse próximo jogo, empatando o próximo, garante o primeiro lugar e é sucesso. Então, eu acho que é um jogo bem decisivo e tem a questão dos jogadores com Covid também, né? Vai precisar entender hoje que a gente está gravando o podcast que o Flamengo enfrentou o Palmeiras e ficou no 1 com praticamente todo o time titular, 9 jogadores ao todo, se não me engano, né? Da base, então vai ser. Vamos aguardar aí também, mas a expectativa é que não joguem, ou alguns possam jogar, enfim. Vamos, vai ser uma semana complicada, mais uma semana conturbada para o Flamengo. Eu acredito que na questão da classificação ali, como eu tinha falado até no nosso primeiro episódio, eu acho que não vai fugir disso, né? O Flamengo vai brigar ali vai brigar para ver quem que vai passar na primeira colocação com o Independente Del Valle. Eu acredito que o Júnior Barranquilla não tem cacife para se classificar e para a próxima fase, vai acabar ficando em terceiro, vai jogar aí a Sul-Americana, porque o Flamengo ele vai ter esse jogo contra o Independente Del Valle e depois pega o Júnior Barranquilla na última rodada, e os dois jogos do Flamengo são em casa, né? Sim. Então, o Flamengo tem a ampla vantagem, apesar de ter ali a questão que se abordou do saldo de gols, mas vai ter esse confronto direto e joga a última partida em casa. Então, eu acredito, apesar de ter essa questão dos atletas com Covid aí, do ter, principalmente para essa partida de quarta e de terça-feira, aliás, vir com o time desfalcado, mas eu acredito que o Flamengo vai ter uma naturalidade aí, vai conseguir tranquilamente a classificação, mesmo com essa questão dos desfalques aí para os É. próximos jogos. O jogo é quarta mesmo, Vini. É quarta, 9h30. E a gente tá gravando, só lembrando, a gente tá gravando o podcast no dia 27, né, do domingo. E os jogadores que testaram positivo no jogo contra o Independente Del Valle, no jogo passado, desculpe, eles vão passar para o novo exame amanhã, na segunda-feira. Então, provavelmente quando esse podcast for ao ar, já vamos ter a notícia de se esses jogadores vão jogar ou quem vai poder jogar. Então, vamos. Querendo ou não, apesar dos meninos terem ido bem, né, nessa partida contra o Palmeiras aí nesse domingo, mas são as principais peças, né, que estão de fora. Então a gente não tem no Flamengo não vai ter Everton Ribeiro, não vai ter Rodrigo Caio, não vai ter Bruno Henrique. Então são peças fundamentais, principalmente o Gabigol, né, que é o artilheiro do time, apesar de não ter não viver um momento tão bom, mas é um desequilíbrio técnico, causa um desequilíbrio técnico, apesar do Flamengo ter um bom elenco, né? Sim, e se ocorrer desses atletas não jogarem, pode ter um ponto a mais aí de drama para o próximo jogo da quarta-feira. Então, a nossa torcida é que todos os times brasileiros passem e avancem para as próximas fases, né? Vamos ver se o Flamengo consegue escalar pelo menos o time principal para a próxima partida. Seguindo aqui, grupo B, mais um brasileiro. O Palmeiras está praticamente andando de braçada no grupo B, praticamente classificado, com 10 pontos. O Guarani de Paraguai com 7. Aí vem o Bolívar com 4 e o Tigre com 1 ponto. O Palmeiras, nas últimas 2 rodadas, venceu o Bolívar fora de casa, venceu por 2-1. E na rodada empatou com o Guarani do Paraguai em 0-0. E agora na próxima rodada vai pegar o Bolívar novamente. Se vencer, praticamente o Palmeiras está classificado já, na verdade. Está praticamente classificado. Se empatar ou vencer, já garante a vaga, né? E aí
na última rodada vai disputar primeiro e segundo lugar, dependendo do resultado do Guarani também nessa rodada já. Acho que é um dos times brasileiros que também está bem diferente um pouco do Flamengo, né? Tá bem encaminhado para classificar. Apesar de que o futebol apresentado pelo Palmeiras não está sendo um dos melhores. Eu até tava conversando aqui antes de começar desculpa, depois da gravação do podcast. O Palmeiras hoje contra o Flamengo de praticamente jogadores sub-20 foi uma péssima atuação, né? O time não conseguia criar, tentava jogar só pelo meio, não conseguia abrir o jogo. Tentou abrir o jogo com o Rony, que, com todo respeito ao jogador, aí não dá. O cara teve mais. É a mesma coisa que o Pablo no São Paulo, né? Os caras encaixou 1 ano e meio, 2 com um bom time do Atlético Paranaense, mas não vale o que foi pago e não vai render. Vai provavelmente ser emprestado futuramente. Minha humilde opinião aí. O que você acha? É, o Palmeiras, dentre os clubes brasileiros, é o que está com a melhor situação, né? Tá, a gente não sela aí porque matematicamente não está classificado, mas virtualmente já está classificado até antes dessa partida contra o Guarani do Paraguai, que ele ficou no 0-0 lá no Paraguai, já tinha carimbado o passaporte, né? Apesar do fraco desempenho aí, como você ressaltou, do time do Luxemburgo, né? O Palmeiras tem uma dificuldade imensa na criação das jogadas, não consegue evoluir, é um time muito burocrático, né? E é um time que sofreu muito com a saída do Dudu, né? Você tocou aí da questão do Rony. Sim, O Rony, ele tem é um jogador que tem a característica parecida com o Dudu, mas parece que falta confiança para o garoto ali, né? Ele não consegue, ele até tem a velocidade, tem o bom drible, mas ele peca na tomada de decisão, né? Ele não tem aquela confiança que o Dudu tinha de ir para cima e chutar para o gol que o torcedor do Palmeiras estava acostumado a ver com o Dudu nesse último terço do campo ali, né? E o Palmeiras sofre um pouco por causa disso. sim, é um bom ponto. E, talvez a vida fácil que o Palmeiras está tendo nas Libertadores é por causa da qualidade do grupo, né? Tem Guarani do Paraguai, que é o quarto colocado do Campeonato Paraguaio, que não tem lá um, um grande nível. E tem o Tigre, que no último Campeonato Argentino aí terminou, tô pegando aqui de bate-pronto. Não estou encontrando aqui a tabela do Campeonato do Argentinão. Mas também não é um time da elite do futebol argentino. E tem o Bolívar, que também não é uma grande uma grande equipe. Talvez se o Palmeiras estivesse no grupo do São Paulo, do grupo do Flamengo, teria uma vida mais difícil. O Tigre aí, salvo engano, eu acho que é a primeira participação dele em Libertadores, né? Aí. Eles conseguiram ali no último campeonato. Acho que inclusive o Montijo é um dos destaques do Tigre aí, que é jogador que teve passagem aí pelo Cruzeiro, pelo Botafogo, pelo Santos. E levou aí, conduziu o Tigre à Libertadores, tanto é que essa é o time mais fraco do grupo do Palmeiras, né? Dentre todos os, os fracos adversários aí que o Flamengo tem encontrado e, como você disse aí, está nadando de braçadas dentro do grupo, porque a gente fala da dificuldade do grupo, mas era pro Corinthians estar ali, Sim, né? Então, na vaga do Guarani do Paraguai, era pro Corinthians estar ali, a gente ia ter aquele derby, né? Como ficou marcado ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Aqueles derbys clássicos ali pela Libertadores, mas o Corinthians acabou perdendo para o Paraguai, né? E ficando pelo caminho, o que facilita o Palmeiras, que tem uma fácil classificação. Mas eu, como falei no podcast anterior, apesar do fraco aí desempenho do futebol do Palmeiras, o Palmeiras tem um elenco em si muito forte, né? Um elenco que é calejado, que já tem experiência nesse tipo de competição. Então, eu acho que o Palmeiras,
deve sem nenhuma fatalidade, aí deve chegar entre os 4 da Libertadores tranquilamente. Essa é a segunda participação do Tigres na competição. Então, tem já eu tô tentando buscar aqui a classificação da Superliga Argentina, mas o Tigres não tá na classificação aqui. Enfim. E o Bolívar é o quarto colocado do campeonato boliviano. Então talvez se o Corinthians tivesse entrado aí no grupo, talvez teria uma. Se bem que o Corinthians também não tá numa boa fase, mas poderia dar uma vida um pouquinho mais difícil pro Palmeiras. Eu consegui levantar aqui a questão do Tigre. O Tigre ele foi campeão da Copa da Superliga Argentina. Ah, tá aí. Então ele é um time que está na B, né, da Argentina, mas ele foi campeão da Copa da Superliga como se fosse a nossa Copa do Brasil aqui, né? Então, E aí foi classificado para Libertadores. o Palmeiras venceu o primeiro jogo por 2-0 contra o Tigres e vai encerrar. A gente vai carimbar, né, a primeira colocação contra o próprio Tigre. Acho que essa primeira classificação, essa primeira posição não é sair batendo no peito, pô, classifiquei em primeiro. Acho que era mais obrigação pro Palmeiras nesse grupo que não tá tão puxado, né? Então, vamos. Um ponto aí que dá para abordar também é a questão do nível do futebol sul-americano, né? A Sim, gente até falou no último episódio lá que o futebol brasileiro voltou um pouco antes dos demais, né? Então, os outros países voltaram a treinar somente nas vésperas ali, né? 2 semanas antes da volta da Libertadores. Então, eles ainda, algumas equipes ainda estão buscando um melhor ritmo de jogo, né? Melhor desempenho físico. Então eles têm esse passo atrás em relação aos clubes do Brasil. Isso aí também pode pesar, né, nesse desempenho do Palmeiras aí. exatamente. E passando para o próximo grupo, passando para o grupo C, o Atlético aí vem, a gente até comentou que o Atlético poderia ter dificuldades, né, nos jogos, mas o Atlético teve apenas uma derrota, perdeu para o Colo-Colo fora de casa, e nas últimas duas partidas aí veio, principalmente na primeira contra o Jorge Wilstermann, conseguiu uma vitória, um ressurgimento das cinzas aí, né? Virou no finalzinho, mostrou uma garra pro time, acho que é uma vitória importante, né? Fora de casa, da forma como foi, dá uma motivação a mais. E em casa, na última partida, também o clube venceu o Colo-Colo por 2-0 e está praticamente classificado aí também nessa como primeira colocação na fase de grupos, né? Vai pegar novamente o Jorge Wilstermann agora na terça-feira em casa e depois viaja para pegar o Penharol. Provavelmente vencendo esse jogo já garante classificação, né? Primeira colocação, o que é bom para a segunda, para a próxima fase, né? O Atlético tá muito, assim como o Palmeiras, está muito bem encaminhado, né? Ele deu esse passo importantíssimo para a classificação, vencendo lá o Jorge Wilstermann fora de casa, né? Naquele confronto ali, também na altitude lá da Bolívia. E apesar de sair perdendo, conseguiu sair com o resultado ali na Bacia das Almas, né? E aí, no meio de semana, aí, na última quarta-feira, bateu o Colo-Colo, que também era um postulante aí, a gente tinha colocado ele como postulante à classificação, né? E também encaminhou. Agora, mais uma vez, joga em casa, né? Contra o Jorge Wilstermann, tem o fator casa, e a gente sabe que para o Atlético isso faz muita diferença por conta do gramado sintético, né? E é um clube que já está acostumado a jogar ali. Então tem esse diferencial e também o futebol do Atlético vem evoluindo nas últimas partidas, né? Uhum. Tem demonstrado uma evolução. O clube sofreu um pouco ali com a saída do Dorival, né? E a ascensão ali do Eduardo Barros
tem rendido bons frutos aí pro futebol atleticano. Venceu ontem o Bahia, né, por 1-0, um jogo morno ali, teve o pênalti pro Bahia, que o Santos foi bem na bola e defendeu, mas o time vem ganhando confiança. A gente comentou sobre o grupo do Palmeiras ser um pouquinho mais fraco, pelo nível do Palmeiras em relação aos seus concorrentes. O Atlético tem um pouco disso também, né? O Colo-Colo, hoje ele é o 10º colocado no campeonato chileno, de 18 equipes, então ele é o penúltimo colocado. Também já dá um. Já é um adversário que o Atlético venceu, perdeu fora de casa e venceu em casa. O Jorge Wilson é no campeonato. E o Penharol é o quinto colocado no campeonato uruguaio. Então é um pouquinho mais nivelado do que do Palmeiras, né? Tirando ali o Colo-Colo, que no Campeonato Nacional tá ruim, o Jorge Wilson e o Penharol tão bem. Então, e até o Penharol pode conseguir uma classificação, né? Se emendar duas vitórias aí contra o Colo-Colo e até contra o próprio Atlético, pode beliscar uma segunda vaga aí, quem sabe. Pode pleitear e realmente tem essa possibilidade, mas eu acredito dentro desse prognóstico aí, o Atlético realmente vai ficar tem tudo para ficar com a primeira posição, né? E aí vai ser uma briga grande pela segunda posição entre essas três equipes aí. Exato. E agora vamos para o grupo D, né? A situação mais crítica, mais complicada dos clubes brasileiros é o São Paulo, né? Relembrando, o grupo é LDU com 9 pontos, em primeiro lugar. Aí a gente tem River Plate com 7 pontos. Aí o São Paulo aparece com 4. E depois a gente tem o Binacional com 3 pontos. Os únicos 3 pontos do Binacional foi uma vitória contra o próprio São Paulo. O São Paulo jogou fora de casa. Foi na primeira rodada, se não me engano. Deixa eu buscar aqui. Isso, foi na primeira rodada, Isso. 2-1. Um 2-1 lá no Peru, né? E relembrando que o River Plate meteu 8-0 nesse clube jogando na Argentina, né? E depois meteu 6 lá em Binacional. No, no, Pe- Lá no Peru na última terça. Eu acho que o São Paulo eu confesso que eu não consigo entender. Ele é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, mesmo jogando mal, sendo criticado, o Fernando Diniz aí, momentos conturbados, enfim, o time consegue ser o terceiro colocado, não sei como. E na Libertadores o time tá capengando, perde para um time como o Binacional. Não dá para confiar nesse time. Você pode até apostar que ele vai classificar, mas eu acho não dá para apostar que ele vai muito longe, dependendo da chave que ele pegue na próxima fase da Libertadores, é meio difícil. O que você acha, Vini, do São Paulo? Você bota fé? É sempre complicado falar do São Paulo, do Fernando Diniz, né? É uma incógnita, realmente. A gente não sabe. É um time que ora joga um bom futebol, surpreende, outra hora joga um futebol abaixo, perde, outra hora não vai tão bem, mas consegue o resultado. Então, é um futebol muito irregular, né? Ele lá no começo e já vai fazer um ano de trabalho, né? Nessa situação de irregularidade frente ao comando do São Paulo. E a São Paulo até vinha bem antes da parada, né? E depois da parada não se encontrou mais, né? Vive nesses altos e baixos aí e tá com uma vida complicadíssima na Libertadores, ainda mais, sobretudo depois dessa derrota aí no Equador, né? Então, você me perguntou se eu boto fé, eu não boto fé não, que o São Paulo vai classificar. Eu acho que quem vai passar nesse grupo aí, o torcedor tricolor que me desculpa, mas quem vai passar nesse grupo aí é River Plate e LDU. E o São Paulo perdeu, né, para a LDU e no último jogo em casa empatou em 2-2 com o River. É uma situação muito, muito difícil. E olha, eu também não, eu acho que o São Paulo De se vai reverter, né? sofrer, talvez vai
Ele vai perder, acho que o primeiro ponto ele vai ter que ganhar do River fora de casa, né? Ele tem que ganhar os dois jogos. Ele tem que ganhar do River fora e ganhar do Binacional. Para só fazer 10 pontos aí. E torcer para LDU e River empatar na última rodada e talvez para o Binacional conseguir um milagre e na altitude lá do Equador o LDU empatar ou perder. É, é muito difícil passar para a próxima fase. Pode ser que passe e consiga um novo respiro e ganhe motivação para as fases de mata-mata, mas vai ser complicado. Vai ser bem complicado. Não depende, ele não depende mais dele, né? Vai depender uma combinação de É, resultados aí para poder seguir na Libertadores. Porque é ali a maior fatalidade, sem dúvida, foi aquela partida de estreia, né? isso. Que entregou 3 pontos aí para o saco de pancadas do campeonato do grupo aí, que é o Binacional, vem distribuindo pontos para todo mundo, tomou aí 8, depois 6 do River. Então, esses 3 pontinhos aí, o São Paulo, se o São Paulo tivesse, aí tava tranquilo, porque ia estar Sim. empatado em pontos com o River, né? E tá mais vivo na disputa agora, dependendo de resultados, ainda mais nessa pouca confiabilidade aí no futebol do time do Diniz, é uma situação complicada para o tricolor paulista. A gente vai ter uma resposta, acho que é na quarta-feira. Eu acredito que o São Paulo não, por mais que não tenha torcida, enfim, e o River acho que vai jogar, não vai jogar no Monumental de Nunes, vai jogar em Alvedineda. Mas eu acho que já nessa próxima rodada o São Paulo perde pro River e já falou, valeu os Libertadores até quem sabe o ano que vem. Acho que Vai ter a chance se ficar em terceiro aí, vai ter a chance ainda de jogar uma tem a Sul-Americana, Sul-Americana, né? né? E tem a Copa do Brasil depois, né? O São Paulo também entra aí na fase de oitavas da Copa do Brasil, enfim. Entra nas oitavas. É, isso aí, É. a gente poderia fazer um podcast sobre esse assunto que eu acho um, foi um- é o maior câncer, o maior problema do futebol brasileiro foi criar essa porra aí. Desculpa, com todo respeito. Estragou o charme, o tesão da Copa do Brasil. Foda-se, cara, não pode, não pode, não pode. Eu já fico A competição já. mais democrática do futebol É, brasileiro, você ganha aí os times, você dá um título para os times que jogam Libertadores em 8 jogos. é, é surreal. E são os times com mais poderio financeiro, com mais potência técnica. Você matou as surpresas que, beleza, tem que ter ali a questão da meritocracia, pontos corridos, beleza, mas aqui você perde o charme do campeonato. Se Só antes a Atlético gente teve o. viu, se antes a gente viu Paulista de Jundiaí, Santo André, Juventude, Criciúma, se viu essas equipes de menor expressão ganhar, hoje em dia é quase impossível um time desse conquistar, né, a Copa do Brasil. É. Ano passado a gente teve os times falando fora do eixo, né? Teve o Atlético que venceu, que engrenou um time muito bom e levou o título, mas acho que vai ser fato raro, assim. Tá certo que antes não era muito corriqueiro times de menor expressão levar, mas pelo menos pintava ali na semifinal, final, tinha um pouco mais de emoção, um pouco mais de graça, né? Hoje, provavelmente, um desses times da Libertadores vai levar o título e tem Ceará, tem Fortaleza, acho que nesse bolo aí de times, mas não sei se vai conseguir passar e levar o título. O Mas Atlético esse é um. venceu, mas o Atlético, apesar de ter sido a surpresa, também foi um time que entrou nas oitavas, né? Então, tinha Também. classificação na Libertadores, né? Então também teve esse caminho curto. Mas é uma questão para a gente debater aí com mais É. afinco numa outra oportunidade. Vamos para o grupo E, da dupla Grenal, que o Inter não consegue vencer o Grêmio, é impossível o Grêmio perder para o Inter. Eu acho que as duas equipes estão encaminhadas aí para classificar, as duas estão com 7 pontos. O Inter está na primeira colocação por causa do saldo de gols, né? Tem 2 gols a mais.
E aí o América de Cali e a Universidade Católica vem com 4 pontos logo na sequência. O Grêmio, que, como a gente estava comentando, venceu o Inter na última rodada e tinha perdido para a Universidade Católica por 2-0. Aí tava aquele caos, Renato tem que sair, que Renato não está prestando mais, vai lá e ganha o Grenal. E o Grêmio, antes de perder o Grenal, venceu o América de Cali ali num jogo no apagar das luzes, venceu por 4-3 e continuou com a liderança do grupo. E provavelmente devem classificar os dois. É aquilo que a gente tinha antecipado, né? Ali no episódio anterior, no primeiro episódio do La Copa, que realmente Inter e Grêmio, tal qual no Gauchão, é disputar para quem fica na primeira colocação do grupo, né? Não tem sido diferente. O Grêmio venceu o Grenal mais uma vez, né? Já são 10 jogos, 10 Grenais sem o Inter vencer o Grêmio. E apesar dessa vitória do Grêmio ali, embolou um pouquinho, né? Porque o Grêmio teve essa derrota fora dos planos aí para a Universidade Católica, né? Então, se ele tivesse vencido ou pelo menos empatado esse jogo e ganhado o Grenal lá no Beira-Rio, já teria encaminhado a primeira posição, né? Agora realmente vai ficar ali pelo saldo de gols ou de repente com algum tropeço de algum dos dois aí vai ser determinante para a classificação final, mas eles vão ficar certamente não vão nenhum deles vai ficar de fora ainda. É, Eu acredito que quem deve brigar a briga que deve ter entre a Universidade Católica e a América de Cali para ver quem que vai para a Sul-Americana. provavelmente. E fazendo retrospecto dos outros dois times aqui, o América de Cali é o nono colocado do campeonato colombiano. E na última partida aí perdeu para o Tolima por 1-0. O Tolima, se não me engano, é o líder da competição. E a Universidade Católica é o líder do campeonato chileno e também empatou, na verdade, aqui. Empatou em 2-2 contra o Everton. Vai ser um jogo difícil pro Grêmio, né? Perdeu a primeira, vamos ver como que vai ser esse retorno em casa. Vai ser um jogo chatinho, mas acho que o Grêmio também vence e passa, e acho que o Inter também vence essa rodada e já garante a classificação também. Pelo menos o dever de casa aí o Grêmio vai ter que fazer, né? Porque fora de Isso. casa, apesar de ter vencido o Inter aí no Beira-Rio, não tem jogado bem longe dos seus domínios, né? E até às vezes dentro da arena tem deixado a desejar. No último sábado aí acabou derrotado pro Galo, né? No Mineirão. Então ele vem aí para esse confronto com a Universidade Católica para selar a classificação para a próxima fase. E o Inter, depois de perder o Grenal e ter um empate ali frustrante com o São Paulo, né? No sábado também, vai aí também para jogar lá, decidir contra o América de Cali na Colômbia e a classificação. É isso. E para fechar, nós temos o nosso querido Santos no grupo G, que também aí já está engatilhado, classificação, praticamente venceu a próxima partida, já classifica. O Santos tem 10 pontos. Em segundo lugar vem o Defensa e Justiça com 6. Depois, em terceiro lugar, o Olímpia com 5 e o Denfim com 1 ponto. Nas últimas duas partidas da Libertadores, o Santos empatou com o Olímpia em 0-0 em casa e venceu o Delfim fora de casa por 2-1. E agora vai enfrentar o Olímpia fora de casa. Provavelmente tem tudo. O Santos acho que está com a vida mais. Ele e o Palmeiras aí só tô esperando fechar a fase de grupos, né? O Santos está bem encaminhado, como você disse, aí vem mostrando uma evolução, né? Atuou nos dois últimos jogos aí pela Libertadores, conseguiu um empatezinho lá sem gols lá com o Olímpia na Vila Belmiro, aí foi lá para o Equador jogar com o Delfim, ganhou, né, com um gol no finalzinho ali no apagar das luzes,
que esse resultado contra o Delfim aí foi determinante, porque o Delfim também é o saco de pancadas aí do grupo. Só tem um pontinho, né, somado ali, está em quarto. Então, se o Santos tivesse esse empate aí, poderia complicar, né, a classificação do Santos, mas com essa vitória ele está muito bem encaminhado. Vai ter um confronto interessantíssimo agora na quinta-feira, lá no Paraguai contra o Olímpia, né, porque o Olímpia vem uma briga ferrenha ali com Defensa e Justiça, né, para ver quem que vai ficar com essa segunda posição, né. Um clube, tá, o Defensa e Justiça tem 6 pontos e o Olímpia tem 5. Então, e o Defensa e Justiça vai lá para o Equador jogar com o Delfim, então pode trazer pontos aí, e o que obriga o Olímpia a fazer uma boa partida contra o Santos para pleitear aí brigar por essa classificação aí com o time argentino. E o Olímpia é o terceiro colocado no Paraguaizão, tá 5 pontos atrás do Cerro Porteño, tá na busca ali de o título nacional. E o Defensa e Justiça fechou o campeonato argentino ali na sexta posição, estava jogando só Libertadores. Então tem um pouco mais de respiro aí para focar toda essa sua energia na Libertadores. E o Delfim, acho que acho que não consegue nem numa Sul-Americana aí, né? Não vai conseguir muita coisa, mas acho que vale mencionar que ele está na 8ª posição do campeonato equatoriano, com 18 pontos. O Delfim, tal qual seu mascote aí do escudo, o Golfinho, já fez sua graça, né, na Libertadores e pode voltar para casa. Exatamente. É isso, galera. Fechamos mais uma edição de La Copa. É um retrospecto geral dos clubes brasileiros, um prognóstico aí das próximas rodadas. E vamos torcer para os times brasileiros conseguirem classificação e a gente continuar nessa saga aí do La Copa. Vini, mais algum recado especial para a galera? Eu gostaria de pedir a atenção aí mais uma vez do pessoal aí pro nosso projeto lá, né? Estamos na tentativa da recuperação e para essa rodada do Brasileiro a gente adotou uma estratégia um pouquinho diferente, né? Estamos buscando ali atletas que vão valorizar aí para nessa rodada. Tomamos uma estratégia aí para ter um orçamento um pouquinho melhor para as próximas rodadas, para a gente ter um orçamento mais digno aí para ter um resultado e um desempenho mais digno aí do nosso News FC. Então, para você que gosta de Cartola e quer acompanhar essa saga, dá uma moral para a gente lá no projeto. E, como você falou aí no começo, dá lá uma força para a gente, para o pessoal que quiser aí se solidarizar com a nossa causa e nos apoiar aí no Apoia-se, né? A gente pede essa ajuda aí para quem gosta de futebol e quer ter um conteúdo autêntico, né, e de qualidade, e um conteúdo exclusivo. E também aí você vai acessar lá, vai ver os benefícios que você pode adquirir aí com a nossa assinatura. Eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito com o conteúdo que a gente oferece por lá. E você pode doar a partir de R$1, falar, pô, só quero ajudar os caras aí, dar aquele apoio, dar aquele incentivo. E futuramente a gente já tem várias ideias aí que a gente quer colocar em prática, chamar vocês para participarem aqui também do programa. A gente vai criar um quadro aí para vocês participarem, dar seu palpite, dar seu pitaco, enfim, ter uma conversa bacana com vocês, além de produtos aí e mimos que sempre são bem-vindos. Mas sobre o Cartola, eu abri rapidamente aqui para ver a parcial e nós estamos com apenas 37 pontos. Então, continuamos na luta. Tem alguém escalado do jogo de amanhã? Corinthians e Fluminense? Temos o Igor Julião, Olha lá. lateral aí, como o Calegari estava
nossa joia de Xerém aí não pôde jogar nessa rodada, a gente escalou o Ogro Julião, que era uma aposta para valorizar aí nessa rodada. Torcer para ele meter uns 3 gols, 2 assistências, não tomar nenhum cartão, para a gente melhorar a nossa pontuação. É isso, galera. Valeu, obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Acompanhe a gente nas nossas sequências de podcast, tem vários programas aí para você acompanhar sobre futebol. Além do projeto, temos o 10 e faixa e também temos a Loteca. E é isso, galera. Valeu, um abraço e até mais.